Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre volta a mexer com a história de Juazeiro, essa história fantástica. E olha que a nossa produção de tanto vasculhar acabou encontrando alguém que sabe muito da história do Juazeiro, mesmo porque ele é descendente do segundo prefeito de Juazeiro. Quer dizer, ele é filho de João Bezerra, que depois do padre Cícero foi quem assumiu a prefeitura em Juazeiro do Norte. Em seguida, o padre Cícero voltou, depois da Revolução de 14, e a partir daí nós só tivemos eleições em 1926. É uma outra história que a gente ainda vai mexer com ela nesse ano de 2014, porque é o ano do centenário da Revolução fantástica que houve aqui na região do Cariri, notadamente em Juazeiro do Norte. E o Bezerra, muito conhecido nosso, desde a nossa juventude, já conhecíamos o Bezerra, lá na rua São Francisco, porque ele era companheiro do Cícero Vasques Landim, hoje coronel da Polícia Militar, era colega de sala lá no Salesiano. E eles formavam um grupo que se reunia frequentemente na casa de seu Quinco, pai do Dr. Vasques, lá na rua São Francisco. E aí tinha o Neide Hebe, que hoje é casado com Florinda, irmã também do Vasques, e o Ronald Brito, que hoje também é coronel, o Edmilson, seu irmão, e tinha outras pessoas, como o Nilo, que hoje é do Exército, acho que é general do Exército até, não sei se ficou como coronel ou chegou a general, precisamos confirmar isso depois. Mas o certo é que tinha Kiko Melo, e tinha uma turma muito boa, e o Bezerra fazia parte dessa turma, eram contemporâneos do Salesiano. Foi aí que nós conhecemos o Bezerra. Depois ele formou-se em economia, fundou uma farmácia em Juazeiro do Norte e foi o primeiro a entrar no ramo de estacionamento aqui em Juazeiro do Norte. Mas vamos lembrar um pouco essa história desse remanescente da história de Juazeiro do Norte, porque o seu pai, afinal de contas, participou ativamente da fundação de Juazeiro. O seu avô, o seu bisavô, era exatamente o brigadeiro Leandro Bezerra de Menezes. O seu avô era capitão Bezerra de Menezes, também Leandro, né? E o seu pai, João Bezerra. Quer dizer, toda essa descendência, o seu pai era exatamente irmão do senhor José Bezerra, pai dos coronéis Adalto e Humberto. Portanto, ele é primo carnal dos irmãos Bezerra de Menezes. Exato. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, meu amigo Francisco Bezerra. Prazer tê-lo aqui no nosso Tribuna Livre. Luiz Carlos, certamente, como você já fez aí do seu introito, essa cidade ela é muito rica de história. É inesgotável a história. E tem pessoas que às vezes conhecem tão profundamente a história da cidade que a gente fica absorto ao ouvir. E o Bezerra certamente é um desses, até porque o seu pai, como você já acrescentou aí, foi o segundo prefeito da cidade de Juazeiro do Norte. Talvez poucas pessoas saibam que ainda existe um filho, né, do segundo prefeito de Juazeiro do Norte, circulando aqui pelas ruas de Juazeiro, conhecido demais de toda a sociedade juazeirense. E nós vamos ter o prazer hoje de bater um papo bem formal, tranquilo com o Bezerra, Bezerrão, como a gente costuma chamar, nosso amigo, Francisco Bezerra, para ele contar um pouco dessa história, da história do seu pai, da política daquele tempo, porque certamente ele era criança nessa época, ou talvez não tivesse nem nascido ainda, mas que ouviu o seu pai relatando e fazendo os relatos da história, da administração, da política, daqueles conflitos, dessa revolução, de Caldeirão, enfim, nós vamos ter um bate-papo legal aqui com o Bezerra, viu, Luiz Carlos? Vai ser interessante, porque eu vou aprender um pouco mais de tanta história interessante que tem a nossa cidade de Juazeiro do Norte. E o telespectador aproveita também essa oportunidade para perguntar, interagir, tirar dúvidas, aquilo que ele puder responder, com certeza ele vai responder para todos nós. Muito bem. Ô Bezerra, você deveria estar nesse programa hoje com a presença de um outro colega de sala lá no Salesiano, que é o Raimundo Araújo, nosso escritor, pesquisador. Infelizmente surgiu um outro compromisso, ele não pôde lhe acompanhar, mas de qualquer maneira, seja bem-vindo, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco, Bezerra. Obrigado. Viu?
Muito bem, vamos falar um pouquinho da sua origem, já que demos aí alguns traços biográficos, né? O seu pai me parece que faleceu no ano 70 do século passado. Em janeiro de 1970. Você tinha, nessa época, quantos anos? Você nasceu em Eu 30 nasci e... em 38. 38. 38. 38, né? Quer dizer, tinha 30 e poucos anos. Exato, quando ele morreu. E o seu pai, o Bezerra, ele nasceu no Crato? Não, ele nasceu no Crato, aí aos 20, ele casou com a senhora aqui do Juazeiro, a avó de Adalto Bezerra. Aí ele casou com ela, a dona Inezinha. Aí ele casou com ela, que viveu muitos anos, aí teve 4 filhos com ela. E quando ele casou, ela tinha 3 filhas, Maria Amélia, Lindalva e Doninha. E ele teve com a mãe delas 3 filhos. Aí ele pegou, na época, ele criou José Bezerra, trouxe do Crato Pequeno, do sítio Pontal, que lá morava o meu avô, o capitão Leandro Bezerra. Ele era o irmão mais velho, né? Seu pai era o irmão mais velho, não, né? era um dos mais velhos. Um dos mais velhos, né? Era mais velho do que Zé Bezerra. Certo. Mas tinha outros mais velhos. Aí ele veio aqui para o Juazeiro, aí criou o Zé Bezerra. Aí criou José de Melo, o pai de Hugo Bezerra. Aí ele pegou, casou as enteadas dele, que eram 3, com José Bezerra, que era irmão, com José de Melo, que era sobrinho, e com Felipe Bezerra, que era irmão lá no Crato. Aí esse casamento foi um arranjamento... Um entrelaçamento familiar. As terras, para não dividir. Os casamentos naquele tempo tinha isso, né? Era- Estava muito ligado era às justado, posses, era né? Ao patrimônio, Aí, né? Felipe casou com Doninha e justamente casaram no mesmo dia, Felipe Bezerra e José Bezerra, 2 irmãos com 2 irmãs. Ô, Bezerra, os historiadores sempre enfocam a história do seu pai, né? Mas a maioria coloca seu pai como tendo sido alguém que teve uma certa desavença com o padre Cícero. Porque eles contam aquele fato que quando foi para definir o primeiro prefeito de Juazeiro, havia alguns interesses. Exato. Com certeza, o padre era o maior interessado, né? O padre Alencar Peixoto. Exato. Tinha um interesse enorme em ser o primeiro prefeito. Segundo. Não é, em ser o primeiro, no caso, que no Juazeiro não tinha tido nenhum prefeito ainda. E o seu pai também demonstrava interesse em ser prefeito de Juazeiro. Não é? Mas acabou na confusão, o clima começou a se exaltar, e aí o Floro Bartolomeu deu a ideia de se escolher um candidato de consenso e já indicou o nome do padre Cícero, e quem tinha coragem de contestar, já naquela época, o nome do padre Cícero? Absolutamente ninguém. Mas seu pai foi ou não foi inimigo do padre Cícero? Bem, quando eu cheguei no Crato, no Colégio Diocesano do Crato, aí o padre Gomes já metia a pé no padre Cícero. Esse não foi nada amigo do padre Cícero. Escuta, ele já metia. Aí disse ele, como historiador, que o meu pai foi adversário do padre Cícero. Aí o que não é verdade. Padre Gomes, que está lá no céu, Deus o perdoa, mas meu pai era amigo do padre Cícero. Tanto assim que lá no túmulo do padre Cícero, o nome João Bezerra de Menezes e José Bezerra de Menezes. Meu pai era amigo. Agora, meu pai conta que o padre Cícero chamou meu pai e disse: João Bezerra, vai haver no Nordeste uma grande hecatombe. E o que eu vejo aqui no Juazeiro, o homem que tem coragem de enfrentar é você. Aí ele disse: mas, padre, eu vou enfrentar uma situação dessa. Agora eu vou lhe prometer, em nome de Nossa Senhora, que nada vai lhe acontecer. Aí botou um rosário no pescoço do meu pai, e o rosário tem as contas assim, cor de ouro, era as contazinhas brancas e cor de ouro. Ele botou no pescoço do meu pai. Nada vai lhe acontecer. Aí ele passou o ano de 1913 e 1914 brigando todo dia.
na bala, no tiro, no tapa, na faca, mas era briga mesmo. Quer dizer, o padre Cícero Mas, foi prefeito... ô Bezerra, é bom para o nosso telespectador entender, é bom que você fale por que essa briga. Briga por quê? Ele era o prefeito nomeado pelo governador do estado. Certo. Franco Franco Rabelo. E Floro era inimigo. Aí Floro botou a cabroeira dele todinha em cima do meu pai. Ele queria destronar, tirar o seu pai do poder, da prefeitura de Juazeiro do Norte. Porque ele representava o Franco Ele Rabelo. representava o governo. Mas como é que o governo Franco Rabelo chegou até seu pai? Por intermédio de quê? Por qual? O padre Cícero que deu o nome, a nomeação. Quer dizer que foi uma indicação do padre Cícero. E o Floro ficou descontente por essa indicação. O padre Cícero dizia, eu prefiro ter um inimigo do outro lado de que... Prefiro ter um amigo. Ter um amigo do outro lado do que o inimigo. ter um inimigo. Aí meu pai nunca foi inimigo do padre Cícero. Pelo contrário, teve muitas coisas pesadas no Juazeiro que o padre Cícero pediu a meu pai para realizar, e meu pai foi quem fez. Aí, uma das coisas, tinha ali no Sobrado dos Vitorinos, na Rua São Francisco, era um grupo de soldados armados de metralhadora e que iam metralhar o povo na praça. Aí o padre chamou meu pai de João Bezerra. Tem uns policiais armados com metralhadores que vão metralhar o povo aqui na praça. E você vai ter que ir lá. Mas, padre, como é que eu vou? Eu chegar lá e pedindo o seu nome, pedindo o nome de Jesus Cristo, eles não vão me atender nenhuma vez. Agora, no 38, eles atendem. Faça como você quiser. Aí meu pai chegou lá, matou os cabos e trouxe... prendeu os outros, entregou a Flora, não sei o que, mas meu pai foi lá tomar os homens armados de metralhador. Agora, ele era amigo do partido. Com a deposição do governo, né, com a derrubada do governo, Aí é evidente caiu. que o padre Cícero voltou à prefeitura. Voltou a governar. Né, Perfeito, voltou à prefeitura. Então, E naquele tempo não era prefeito, chamava-se intendente. Né? É verdade. E Juazeiro só veio a ter um prefeito eleito em 1926. Exato, né? 1926. Agora, uma coisa que a família tem um tremendo desgosto, nunca reivindicamos, nem quando Salviano foi prefeito, eu nunca pedi. Não existe nenhum túmulo num cemitério com o nome de João Bezerra de Menezes. Não tem uma rua, não tem uma Sim, praça, você fez nada. um lembrete interessante. Não tem nenhuma rua, Nada, nenhuma nada. escola, Nada, nenhuma instituição, praça, nada. praça, nada com o nome de seu pai. Foi o prefeito Humberto Bezerra, foi prefeito Orlando Bezerra, sobrinho, mas meu pai sempre foi esquecido. E foi o segundo prefeito da cidade, prefeito, numa época no extremamente sangue, crítica, no né? sangue, na briga, no sofrimento, na fome, na guerra. Ô Bezerra, não seria pelo fato de a história ter mostrado seu pai, talvez, né, como um dissidente, como inimigo do padre Cícero, talvez por isso Não, a Câmara nunca o meu pai foi o advogado da pobreza do Juazeiro. Todo mundo que tinha um problema corria para seu João Bezerra. Aí seu João Bezerra se dava muito com o juiz na época, doutor Juvencio, e o capitão Araújo. Aí meu pai resolvia facilmente os problemas das pessoas, sem nenhuma dificuldade. Mas depois que ele saiu da prefeitura, aí ele não se envolveu mais na política, não quis voltar? Ele saiu da prefeitura, aí o padre Cícero, que ele ficou sem nada, mandou que ele fosse para o Pernambuco. Aí ele foi para o Pernambuco a pedido do padre Cícero. O padre Cícero financiou uma compra de uma propriedade, fazenda Mandacaru. Aí ele estava lá, trabalhando, criando gado, plantando, que era o que ele sabia fazer. Aí o doutor Floro mandou matar ele lá no Mandacaru. Mandou matar. Aí ele tinha os amigos dele, botou os amigos dele procurando para encontrar o bandido. Aí quem encontrou-se com o bandido foi ele. Aí ele ia montado numa burra e o bandido num cavalo. Ele pensou em correr. Ele disse, se eu correr, ele me alcança. Aí eu tenho que enfrentar. Aí chegou lá, enfrentou o homem, deu bom dia, boa tarde. Aí disse, olha, eu sou do Juazeiro, sou mandado por Floro Bartolomeu
para matar um cabra chamado João Bezerra. É um galego dos olhos verdes. E esse cabra é valente. E eu vim aqui para matar esse cabra. O pistoleiro disse, eu também vim matar. Aí o pai disse, e o doutor Flório me deu até esse revolvinho. Aí, pum, na cara do cabra, matou. Aí trouxe o homem num burro. Aí chegou, botou a casa do meu pai, era pertinho de Floro. Aí botou o burro, botou o defunto num burro e trouxe lá de Uricuri para cá. Aí chegou na casa de Floro e disse, ó, Floro, eu saí daqui a pedido do Padre Cícero para não brigar mais. Mas você quer briga, manda me matar lá, então eu vou morar vizinho a você. Aí Floro adoeceu, aí foi embora e morreu no Rio de Janeiro. Muito bem. Era muito conflito, né, na época, né? Pois é. Então essa é, naturalmente, uma faceta apenas, né? O João Bezerra tinha quantos filhos? Você e mais quantos? Ele teve, com minha mãe, teve 7 filhos. Mas com a avó de Adalto, ele teve 4 filhos. Que você já citou antes. 4 filhos com a mãe de Adalto. E, não, avó. Aqueles que eu citei, a avó de Adalto. A que eu citei é que a avó de Adalto tinha 3 filhas. Que ele casou as enteadas com os irmãos e sobrinhos. Engraçado, quando você diz Adalto, é porque, naturalmente, entre os irmãos Bezerra, foi o que mais se destacou. Exato. Não é? Deveria dizer os irmãos Bezerra, né? Incluindo tudo aí, doutor Ivan, Leandro Bezerra, todo mundo, né? Mas sempre se fala Adalto porque chegou ao governador do estado e tudo mais. Mas o que me trouxe até aqui, que eu falei com o doutor Vasco, é que eu escutei uma entrevista do pessoal falando do Caldeirão. E eu vi uma história distorcida de um neto do brigadeiro Zé Macedo. O neto do brigadeiro, o seu discurso, disse que o brigadeiro apenas sobrevoou a mata dos cavalos e que não houve bombardeio nenhum. O que não é verdade. Zé Geraldo da Cruz me disse que chegou aqui no Juazeiro a cerca de 700 corpos queimados. Aí ele também me disse que lá no Caldeirão existia uma média de 3.000 pessoas. Aí nós fizemos uma pesquisa lá no Caldeirão, conversamos com os descendentes dos beatos. Aí esses descendentes disseram que o beato, lá a lei era só trabalho e oração. Essa gente, ele trabalhava, ele sustentou plantando milho, feijão, algodão, criando gado. Aí o milho e o feijão era para alimento do povo e o gado era também para alimento. Aí do gado se tirava o couro do gado para fazer chinela corroleta. E as mulheres trabalhavam fiando algodão, que fazia rede, lençóis, roupa. Todo mundo trabalhava lá no Caldeirão. Aí uma história, que tem até um adágio que diz, você quer casar e batizar, quando o cabra está querendo ser grande, você quer... O beato teve a imprudência de pedir ao bispo para casar e batizar. O beato. Foi o bispo se zangou com ele. Daí a perseguição, a igreja perseguiu terrivelmente esses beatos, mentindo, fazendo 1000 coisas. Caluniando. Aí o padre Cícero, que Deus o tenha, fez uma coisa errada, no meu conhecimento. Ele pegou aquela terra que produzia muito, que dava, em vez de dar aos beatos, deu aos padres, pensando ele que os padres iam respeitar a mesma coisa que ele fazia. Aí os padres pediram na justiça a terra, a posse da terra, e a justiça teve que dar porque eles eram proprietário legal, tinha a escritura passada pelo padre. Aí a justiça foi lá, mandou a polícia, e a polícia roubaram muito dinheiro, muito ouro que o beato tinha, roubaram e expulsaram o pessoal que eles foram para a Mata dos Cavalos. A Mata dos Cavalos ficava pertinho do Caldeirão, era só em cima da serra. Aí lá eles fizeram casa de palha, com um buraco no meio
da casa Esconderijo. para esconder os túnel. alimentos, proteger das chuvas. Aí quando o brigadeiro bombardeou, aí as bombas queimou as casas de palha, as casas de palha, e quem morreu mais, segundo Zé Geraldo, foram velhos e crianças. Que não podiam escapar. E os que puderam correr, o brigadeiro segurou na metralhadora. Isso quem me contou foi ele. O brigadeiro Zé Macedo foi que me contou que os que correram do fogo, ele metralhou. Mas alguém conseguiu entrar na mata. Aí os que conseguiram entrar na mata, escaparam. Aqui no Juazeiro, tinha muitos beatos. Aí tinha Aqueles beatos que existiam por aqui, era remanescente de lá? Era remanescente de lá, era remanescente. Aqui tinha Eleutério, que foi pai de uma pessoa muito importante aqui, foi criado pelos beatos lá. Aí fugiu, pequeno, muito novo, filho de aqui pro Severino. Juazeiro, Filho de Severino, que morreu. Filho de Severino. Morreu Aí na agressão lá. Severino, a história que eu escutei Severino lá. Tavares. Severino, olha, Severino fez um trabalho que foi importante para o Juazeiro. Ele visitou todo o Nordeste, andando a cavalo ou de pé, com fome, Trazendo romeiros para cá. levando o nome do Padre Cícero do Beato. Aí os Beatos, primeiro, o Padre Cícero deu a terra, aí no município do Crato, que eu não estou sabendo, mas ficou numa terra, Baixa Dantas, no município do Crato. Aí a população cresceu, aí eles foram pedir ao padre lá o caldeirão. Aí dá 3.000 pessoas trabalhando de dia e de noite. Aí esse cresceu, mas o beato, quem chegasse lá para comprar uma vaca, ele não vendia, ele dava a vaca. Quem chegasse e achasse um cavalo, um burro bonito, ele dava. Se algum fazendeiro das vizinhanças precisasse de trabalho, ele mandava 100 homens trabalhadores para limpar cana, para apanhar arroz, para trabalhar no engenho. Em contrapartida, esse povo presenteava o beato com rapadura, com arroz, com o que podia. O beato era uma pessoa muito querida. Dessa história toda, você só discorda mesmo do fato discurso. Do neto do brigadeiro que ter só dito sobrevoou. que só sobrevoou a região, o avião, e não matou ninguém. Não matou e, ninguém. na verdade, matou muita gente. Aqui não é? chegou 700 pessoas, segundo Zé Geraldo da Cruz, todos queimados. Carbonizados. 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 Mais Bezerra. crianças e velhos. Bezerra, nesse contexto aí desse processo aí lá do Caldeirão, o teu pai, como era? Ele já estava Não, o meu pai... militando O meu pai foi muito perseguido. Ele dedicou-se unicamente à agricultura. A criar família. Aí encontrou com minha mãe, ela teve muitos filhos logo. Aí ele cuidou, ele tinha engenho aqui no Pau Seco e tinha engenho lá no sítio Moleque, vizinho Amaro Coelho. Aí ele dedicou só ao trabalho e deixou tudo para lá, não quis mais saber. Você, mais Mas 3 se irmãos envolver. e mais 3 irmãs, não é isso? Exato, é. Agora, ele ajudava muito a antiga UDN. Certo, que era o com partido de Zé Geraldo da Cruz. Zé Geraldo da Cruz, de Zé Bezerra. Aí meu pai saía, o Adalto Bezerra e Humberto, meu pai saía a cavalo, comigo na garupa, menino, de casa em casa, de porta em porta, pedindo o voto para os filhos, para os meninos de Zé Bezerra. Os meninos de Zé Bezerra. O menino do Salgadinho. Do Salgadinho. É. Aí meu pai fez esse trabalho cansativo, árduo, meio-dia em ponta a cavalo. Chegava, a gente ficava azedo de beber café. Em todo canto só tinha café. E era A gente bebia adoçado com rapadura, né? E ele fez trabalho muito grande. Ô Vasco, agora nessa história toda tem um fato interessante, é que hoje
a Mata dos Cavalos é propriedade do Francisco Bezerra, que aqui está. Verdade, Tem muitos hectares lá. muitos hectares. Não tem mais aquela atividade de fazenda como no passado, porque o Ministério da Fazenda Não deixa praticamente mais não deixa trabalhar. mais ninguém ter fazenda. O né? Ministério da Fazenda acabou com a agricultura nordestina e do Brasil inteiro. Porque se você botar um trabalhador, e eu botei um preto. Um caboclo lá para esse tomar preto conta da passou fazenda. menos de um ano. Eu vi um juiz de direito, brigou comigo o dia todinho, querendo 5 mil reais para eu pagar o infeliz. Aí eu fui conversando, e findei me zangando. Zangando, quase doido, porque se me aperrear eu fico doido. Fiquei quase doido. Quando ele viu que eu estava ficando doido, aí me pediu um acordo. Olha, faça um acordo com esse homem. Você pode dar quanto? Você pode dar quanto? Eu dou 1.000 reais. Tá bom. Está fechado. Tá fechado. Aí depois de tudo certo, papel assinado, mas doutor, tem uma coisa. Eu só posso dar 50 reais por mês. Eu dou 1.000, mas é 50 por mês. Essa história é parecida. Isso foi com o povo, a barbalha que tinha não sei quantos engenhos. Os engenhos paravam com a cana, com mel, cozinhando, mandava parar, porque o Ministério da Agricultura chegava lá e multava e queria que pagasse Direitos assinar as trabalhistas, carteiras, leis trabalhistas. férias. Aí, hoje a barbalha, que foi o maior centro produtor do Nordeste, acabou, não tem mais nada. Então, quem acabou? O governo, as leis. As leis acabaram. Olha, Ser fazendeiro está difícil. Muito difícil. O seu Joaquim, que é dono de algumas revendas de automóveis no Ceará e na Paraíba, né? Joaquim Francisco, ele disse que tem 14 fazendas, mas a rigor ele só cuida de uma. Exato, Eles não tem mais condições. Não tem Primeiro, mais. não tem quem queira trabalhar. Né? E quem conheceu a Carnaúba... E depois não chove. Quem conheceu a Carnaúba, né? Com Já o seu tem a Hermógenes, pois é. Severino Landim, com Já seu tem- pai, seu Quinto, Já né? tem a previsão de seca agora, nesse ano. Pois é. agora vai. É O que eu desmotivante. vejo, tem aí um investimento muito grande na transposição do São Francisco para cá. Isso é muito bom, para ter água no Nordeste. Mas o problema, eu que sou agricultor, sou filho de agricultor, nasci na roça, vivo da roça. O miserável do agricultor não tem condição de ligar a energia para bombear a água do rio para a sua serra. A energia é tão cara que não há, quer dizer, que essa dinheirama está sendo jogada fora. Porque o agricultor Vai ficar não tem. subutilizado na sua visão, Vai ficar né, Bezerra? só para dar A água passando sem água seu Isso passando. se vier. Se vier. Isso se vier. Aí, então, na minha ideia, tem que complementar. A energia do agricultor tem que ser grátis. Tem que ser grátis. O óleo diesel, que é usado na máquina para irrigar, tem que ser de graça. Subsidiado, pelo menos. Tem que ser de graça, porque o agricultor não tem condição de nada. Nada. Ao Nordeste é fome, mais fome. O agricultor Fome é e um sede, faminto. sede. Muito bem, no segundo tempo desse programa, já que nós vamos para o intervalo, nós vamos contar uma outra faceta do Francisco Bezerra, que foi exatamente quando ele fez a economia e resolveu entrar para o comércio. Aí montou uma farmácia e depois entrou para o negócio que ainda hoje ele vive dele, que é o estacionamento. Foi, por sinal, pioneiro aqui em Juazeiro, nesse ramo de estacionamento. E vocês vão ver uma história parecida com essa do caboclo lá, que o juiz disse que ele tinha que pagar 5 mil reais. Foi na hora de comprar o terreno ao seu José Viana. Daqui a pouco a gente volta para contar o restante dessa história. Até já.
Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. TV Verde Vale, Canal 13. Muito bem, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e hoje nós estamos aqui com o Francisco Bezerra de Menezes. Ô Bezerrão, você me contou em off que quando se formou entrou no ramo de farmácia. Sua farmácia era na rua Santa Luzia? Não, eu comecei no Crato. Ah. Comecei no Crato em 1964. Aí fiquei no Crato até 1970. Aí o comércio do Crato caiu terrivelmente. Eu era muito novo, querendo crescer, aí queria ir embora para Goiânia. Essa história é meio fantástica. Queria ir embora para Goiânia. Eu vendi gado, vendi terra, apurei o dinheiro para ir embora. Aí na casa do meu pai era dono de engenho,
chegava uma doida com um balaio na cabeça, cheio de pedra, cheio de moaco, e minha mãe, e as pernas todas feridas, as pernas dela todas feridas. Aí minha mãe fazia curativo das pernas dela, o remédio era mercurocromo, o doutor Vaz sabe, só existia isso. Aí enchia o balaio dela de alimento e ela ia embora. Eu era criança, com 6 a 7 anos. Aí eu estava no Crato, com essa ideia de ir embora para Goiânia, botar uma farmácia lá. Aí pouco a doida chegou, do mesmo jeito, com o mesmo balaio, com as pernas, as mesmas feridas, os cabelos do mesmo jeito, a mesma roupa. Aí dizia, Francisquinho, cadê seu João Bezerra, cadê seu Leandro, cadê Maria Neuza, Terezinha, meus irmãos, tudinho. Aí eu entendi, aí fazia a mesma coisa que a minha mãe, botar ela para dentro da farmácia, fazia curativo das pernas, ajeitava ela, que era tudo o sangue descendo. Aí enchia o balaio dela de alimento, mandava comprar no restaurante, enchia o balaio de alimento do jeito que minha mãe fazia. 8 dias depois a doida chegou do mesmo jeito, com a mesma ferida, com o mesmo vestido, com a mesma roupa, com a mesma pedra. Aí disse, olha, eu venho lhe dar um recado. Não, Francisquinho, eu venho lhe dar um recado. Não vá embora, vá para o Juazeiro, que lá tem uma coisa para você. Aí, como ninguém acredita em conversa de doido, eu todo ouvido, com 8 dias ela chegou com a mesma história. Não vá embora. Vá para Juazeiro. Eu vou lhe dar um Juazeiro. recado. Vá para o Juazeiro, que lá tem uma coisa para você. Seu avô é acreditar nessa história. Não, mas na terceira vez eu fiquei doido. Ia passando um cabo num caminhão velho, eu disse, rapaz, dá para a gente ir ali no Juazeiro? Dá, homem. Aí, pois vamos botar essa farmácia em cima e vamos para o Juazeiro. Aí vimos embora. Chegamos, estacionamos o carro ali em frente ao Bom César. E tinha um prédio da Max Center em frente, que era seu Zé Viana. Aí fui lá. Seu Zé Viana, eu estou com uma farmácia aí no meio da rua e gostaria de alugar aquele prédio seu. E você quem é? Eu sou filho do seu João Bezerra. Ah, João Bezerra é meu amigo. Pega a chave. Vai abrir. Não, eu quero saber o preço. Não, vá. Aí eu abri. Essa farmácia foi, durante muito tempo, a maior farmácia do Juazeiro. Como era o nome da farmácia? Farmácia Bezerra de Menezes, Farmácia na esquina Bezerra da de Santa Menezes. Luzia, com... Aí essa Lembra-me? farmácia foi perseguida por muita gente, que eu não vou citar o nome, até me arrasaram, mas eles me derrubaram, mas eu continuo de pé. E os cabas que me perseguiram estão tudo olhando a grama de baixo para cima. Ô Bezerra, algumas pessoas já me falaram sobre essa sua história aí e ficaram na dúvida se essa desavença com relação à farmácia, se seria pelo nome Bezerra de Menezes da sua família ou uma homenagem sua, que todo mundo sabe que você é espírita, se seria também uma homenagem sua ao famoso espírita Bezerra de Menezes lá de Fortaleza. Bem, o Bezerra de Menezes era primo do meu pai. Era? E meu pai saía daqui, mas os irmãos e a família iam visitar eles no Riacho do Sangue. Aí eles também vinham visitar aqui no Juazeiro, o meu pai. Mas o nome Bezerra de Menezes é por causa do meu pai, que era Bezerra de Menezes. Família Bezerra de Menezes. A família Bezerra de Menezes. O nome foi em homenagem à família. Bom, aí depois vem a história do estacionamento, que aí envolve também, mais uma vez, seu Zé Viana. E o né? empreendimento que hoje é atualíssimo, né? E interessante, quem foi que despertou para esse empreendimento do estacionamento? Eu vinha da farmácia para almoçar na casa da minha mãe, na rua Santa Cecília. Aí, quando eu passei, estava o doutor Mozart e o filho dele, que é engenheiro, Humberto, risca no chão ali, na altura da Telemar, risca no chão, fazendo o retrato de um estacionamento. Que aquele terreno dava para fazer um grande estacionamento. Aí eu parei, fiquei de cócora com eles, vendo, aí disse, essa ideia é correta. Essa ideia é correta. Esses cabas não fazem porque eles têm a terra, têm o dinheiro, mas não têm coragem. Eu nem tenho terra, nem tenho dinheiro, mas tenho coragem, eu vou fazer. Aí estava lá, e seu Zé Viana chegou oferecendo o terreno do estacionamento. Aí pediu, na época, 10 mil cruzeiros, que era muito dinheiro.
Aí eu fui pensar e tudo, graças a Deus... Isso nos anos 70? Nos anos 70, em junho de 70. Aí eu fui pensar e propus, seu Zé Viana, para eu tirar 10 mil cruzeiros da farmácia, eu vou à falência. Aí não Descapitalismo. dá pra comer. Eu lhe faço uma proposta, eu lhe dou 20 mil, pagando 500 por mês, 40 prestação. Tá feito! Aí nós fizemos, a dona Honorina assinou a escritura, 3 horas da tarde, com o dedão, 5 horas ela morreu. 5 horas ela morreu. E o estacionamento hoje é a minha vida, é o meu lazer, é o meu... Todo dia chega um bocado de... É sua morada também, né? A minha morada lá em cima. Aí, quando chega uma franguinha arrumadinha, eu... Pode subir. Aí ainda estou bom. Ainda mantém a forma. Mas me diga uma coisa, aquele terreno ali é interessante, porque a entrada é pela Santa Luzia, próximo ao INSS, Exato, né? Vizinho ao INSS, estreitinho a entrada, Exato, acho que dá uns 4 metros, 4 metros e meio. 3 metros. Só dá 3 metros? Só dá 3 Só dá 3 metros. Só Agora, dá um carro. Agora lá Lá dentro, dentro pega cabe quantos carros? 100 carros. Cabe 100 carros. É Pega 100 interessante. carros, pega 40 motos, pega 40 carros de mão. Depois de sua iniciativa, aí um outro amigo seu entrou no ramo. Entrou no ramo. Seu Sebastião Amorim. Exato, é. Aí entrou também no ramo de estacionamento. E hoje é um negócio que prolifera em Juazeiro, Ave porque a Maria. cidade atual. está engarrafada, né? Exatamente, E é preciso desmanchar muitas casas para fazer Pra muitos fazer estacionamentos. estacionamento. Não tem mais As onde ruas que estão pode. poucas, né? Para a Olha. quantidade de carros. Agora, você que eu lhe vejo com cara de prefeito, mas pode não ser mais. Olha, cada prefeito que queira crescer no Juazeiro tem que fazer o que Salvino fez, abrir as ruas, porque não cabe mais os carros. Tem que abrir, ó, tem que abrir a Rua da Construção. É verdade. Tem que abrir a Rua Santa Luzia. É muito carro para pouca rua. Para pouca rua, não tem, as ruas são estreitas. Então o prefeito que quiser crescer tem que abrir as ruas. Aí É verdade, você, Bezerra. Vasco, Você tem eu uma... gostaria de ser seu cabo eleitoral. Ô, rapaz, bondade gostaria. sua, amizade. Hoje um cidadão me interpelou no centro da cidade para falar exatamente sobre isso, viu? Vocês têm que abordar lá no programa de vocês essa situação. Nós só temos uma rua saindo, que é essa Padre Cícero, lá próximo, inclusive, à sua clínica, né? Essa Padre Cícero saindo e a São Pedro São Pedro entrando. só tem essas É duas. verdade, E só tem eu, essas alternativas. e eu já fui respondendo de imediato, meu amigo, este problema deveria ter sido projetado há 20 anos atrás. Pelo menos. Se tem projetado há 20 anos atrás, hoje nós teríamos uma solução. Agora está muito e a difícil. tendência é complicar mais, né, É Luiz? complicar Aumentar cada daqui a vez 10 anos não vez cabe mais os carros na Verdade. rua. Pois olha aí, o Raimundo dos Santos, lá dos franciscanos, parabeniza toda a família dos Bezerra pela linda decoração de Natal no ano passado, na Praça Leandro Bezerra. A propósito desse nome Leandro Bezerra, o Daniel Val, conversando comigo, mostrou uma pequena falha. A Rua do Salgadinho também é chamada de Leandro Avenida Bezerra. Leandro Bezerra, mas esqueceram de E botar botar o Brigadeiro Brigadeiro, Leandro Bezerra. porque tem tantos Leandro tem na mais família família tem o Bezerra, Leandro. quanto Felipe na família de seu Felipe Neto. exato, Né? Todos os descendentes de seu Felipe Neto tem um Felipe na família, né? Filipão para aqui, Filipão para lá, né? E na família Bezerra de Menezes, Todos têm um Leandro, é Leandro. Todos têm um Leandro, né? Então, o certo era chamar Avenida Brigadeiro Leandro Bezerra de É o Menezes. correto, é o Não é? Porque... E o bairro Leandro Bezerra? É homenagem a seu Leandro Bezerra, né? Leandro Bezerra, pai de Zernon. O pai de Zernon, né, que ganhou também agora a antiga Praça dos Orives. dos Orives. Não é isso? E o José Francisco Albuquerque está parabenizando o programa Tribuna Livre pelos esclarecimentos históricos envolvendo inclusive a família Bezerra. Bom, Raimundo dos Santos, franciscano, isso eu já falei, com relação à decoração da praça. E o Luiz Figueiredo do Salesiano. É verdade que alguns ancestrais do padre Cícero pertenciam à família Bezerra de Menezes? Bom, a família Bezerra de Menezes foi uma das primeiras. A mãe né? do padre Cícero era da família Bezerra de Menezes, Era. segundo o historiador Padre Gomes do Crato, que era historiador, fez pesquisa, disse que a mãe do padre Cícero pertenceu à família Bezerra de Menezes.
Muito bem. Também pertenceu à família Bezerra de Menezes, os Aires do Exu. Meu pai contava que os Aires era descendente de uma prima dele, que foi para lá, para o Exu, e lá teve um namoro, uma coisa, e nasceu a família Aires, Aires de Alencar. Ô Bezerra, Área de Alencar. os Dias também têm uma aproximação muito grande com a sua família, não tem? O Dias, porque na época só tinha duas famílias, a Bezerra e os Dias. Aí casou muita gente, os Dias com os Bezerros. Com os Bezerra. E os Melo. Melo também, não? Os Melo também. O Bezerra de Melo era a mãe dele, era enteada do meu pai, e o Melo era Melo do Crato, São José. O Certo. Bezerra de Melo. E a Afonso Dias era seu primo? Era... Não era uma Não, outra não chegava família. a ser, era outra família. Como os Esmeraldo são muito ligados à família Bezerra, mas não, era uma outra família. Uma outra família. Os Ô, Esmeraldo. Bezerra, os seus irmãos, por parte de pai, do primeiro casamento dele, quem foram eles? Era Raimundo, José, Aloísio e Zuquinha. Raimundo Bezerra Era todo de Bezerra Menezes. Era José. Raimundo, José Bezerra de Menezes e Zuquinha. Aí José Bezerra de Menezes tiveram mesmo o nome muitos do pai, aí, o né? Lindo outro É. Zé Bezerra. Ele dizia, o outro porque é rico é Zé Bezerra de Menezes. Eu porque sou pobre é Zé Bezerra doido. Ele dizia. Né? Interessante. O certo é que é muita história. A história de Juazeiro, que começou com o chamado Tabuleiro Grande. Tabuleiro As terras Grande. eram quase todas do Brigadeiro, Era né? as terras, o Tabuleiro Grande era do Brigadeiro. E o primeiro padre era o padre Pedro Ribeiro, que era O verdadeiro fundador do Juazeiro. que era o neto do Brigadeiro. Aí, segundo o padre Gomes, quando o padre chegou aqui, já tinha 700 batizados, 700 casamentos, era uma vila bastante grande. Aí, ele foi convidado por Mestre Pelúcio para vir um dia de Natal, o Padre Cícero veio. Depois, no outro ano, o Mestre Pelúcio foi de novo convidar o Padre Cícero para o Natal. Aí o Padre Cícero ficou gostando e ficou morando aqui. Mas olha, tem uma história também do Bezerrão, interessante, já da época dos Salesianos. Ele era colega de Raimundo Araújo. O Raimundo Araújo era um dos melhores alunos em língua portuguesa, acabou se tornando, inclusive, revisor do jornal O Povo em Fortaleza, e depois tornou-se escritor. E o Bezerrão que fez economia, botou farmácia, depois botou estacionamento. Mas tem uma história engraçada, é que um dia o professor de matemática Padre do Nestor Bezerrão Sampaio. era o padre Nestor Sampaio. Conhecemos o padre Nestor, né? E o padre Nestor pediu ao Bezerrão para dar uma aula. de matemática. Uma aula de matemática lá no Matemática. Salesiano. Aula de matemática. E o Bezerrão assumiu a sala. Assumiu a sala. E começou a botar equações no quadro, e tome número, e o padre olhando, e não estava gostando muito, não estava entendendo bem para onde o Bezerrão queria ir, né? Aí daqui a pouco o padre Nestor disse, ô Bezerrão, eu não estou entendendo patavina. Aí sabe qual foi a resposta dele? Como foi que você respondeu? Preste atenção. Esse era Presta o jargão do professor de matemática. Professor. Quando os meninos reclamavam que não estavam Presta entendendo. atenção. Presta atenção. Presta Aí o atenção. Bezerrão Aí você pagou o aproveitou cabelo a de moeda. oportunidade, né? Presta atenção. Padre Nestor Sampaio. Era uma Essa figuraça, né? Na época, ficava eu, Francisco Edmilson Brito e Zé Vaz, Cícero Vaz, estudando matemática a noite todinha. Muitas vezes nós amanhecemos o dia. E eu dou graças a Deus porque eu atravessava o Juazeiro todinho, de pé, sozinho, e nunca me aconteceu nada. E hoje, se você fizer o mesmo percurso, você morre. Com o relógio no braço é um perigo, né? E a Bezerra? gente vinha, aí uma vez no Crato, eu era aluno de economia, aí fui para casa de um colega, João Mozinho de Queiroz. Aí fiquei lá até meia-noite ou madrugada. Aí quando eu desci ali perto da estação, um homem veio atrás de mim. Eu andando ligeiro, quase correndo, e o cabo atrás de mim, Ele fala, me deu, o cabo quer me pegar. Aí tinha uma ruma de tijolo assim. Quando o cabo chegou, tá, aquele tijolo na cabeça, derrubei o carro. Aí corri, foi embora. Agrediu e Aí se no mandou. outro dia chegou A intimação. o cabo na minha farmácia.
Francisco Bezerra, olha, que eu vinha, aí vi um caba doido, o homem vinha com medo demais, eu fui me encostando nele porque eu estava com medo também. Aí o caba tacou a bola Tinha sido e vim aqui para você fazer o curativo, eu fazendo o curativo e rindo do seu caba. E não vou cobrar nada. Ô Bezerra, outro dia nós fizemos um programa aqui com o pessoal que frequenta a Praça Padre Cícero, um banco da praça, até aquelas pessoas tradicionais. Tradicional, Você já fez alguma, já participou Todo ali? dia eu estou lá, ainda ontem eu fiquei lá até 11 horas da noite com o doutor Balbino, Estênio Dias e Orlando Dias. A gente fica lá sentado, conversando, contando história. Me diga uma coisa, o doutor Balbino já tem mais de 80 anos. 82. 82 anos. Eu posso acreditar em todas as histórias do Dr. Balbino ou tem algumas fantasias? Nenhuma é verdade. Ele inventa na hora. Ele é criativo, né, Ele Bezerra? inventa na hora e conta na hora. Mas o banco ali é cada um do mais criativo, né? Cada um conta as mais histórias, aí vão para o passado e contam as interessantes, né? A gente fica ali, o passatempo melhor é ver as mulheres desfilar. E nós já velhos, né, ficamos olhando e achando bonito. Eu acho, não sei se você acha, mas eu acho. Pelo menos nos anos 50, Aí né? tinha uma senhora que chegou perto da gente, que Orlando Dias, a mulher bonita, bonita. Aí chegou toda produzida, toda bonita, e sentou pertinho da gente. Aí Orlando disse, isso aí na Bahia é chamado de pelo de rato. Aí ficou o nome da mulher por pelo de rato. Muita fofoca ali naquela praça, né? É um negócio interessante. É uma coisa que perdura em Juazeiro, né? Já foi bem maior. E o seu primo, Orlando Bezerra, de saudosa memória, era um frequentador toda noite estava ali, não era? Com aqueles amigos dele, conversando. Também Orlando tinha quantos compadres? Mais de 500. Tinha mais de 500 compadres em Juazeiro do Norte, né? Mas os frequentadores mais assíduos lá é o Balbino? É o Balbino, eu, Orlando Dias, Estênio Dias. Aí tem... Pelo menos o seu grupo, porque tem outros grupos, né? Tem outros grupos, né? Tem as rodinhas, né? Entendeu? É um grupo dos mais jovens, né? Aquela turma que andou aqui, por exemplo, né? O Salles Menezes, né? Menezes Salles. Pois é, são Tarcísio Guedes, né? Mas o mais criativo é Balbino. Ele inventa na hora, cria na hora a história e conta. É a figura. O pai de Dr. Balbino também teve gêmeos, né? Filhos gêmeos. Teve. E em homenagem aos irmãos Adalto e Humberto, colocou os mesmos nomes, né? Adalto e Humberto. E Adalto, inclusive, é médico, né? É médico, Adalto é médico. E Humberto não deu para nada. Eles tinham uma ligação muito grande, né? O pai do... O Manuel Balbino foi o esteio da família Bezerra. Foi ele quem fez tudo. Zé Bezerra apenas fazia as contas e administrava sentado no birô. Cuidava de fazenda, de gado, de tudo. Sentado num pau na frente da casa. E Manuel Balbino era num jipe, olhando as fazendas, fazendo negócio, comprando, vendendo. Manuel Balbino foi tudo na família. E doutor Balbino ainda fez muito isso com a fazenda dos Bezerra, também dos irmãos Bezerra, né? Balbino é muito querido da família, muito querido. Mas muito respeitado também, né? O Hinaldo Landim da Vila Alta, do Crato, Francisco Bezerra, como ficou o segmento dos estacionamentos após a chegada do Zona Azul? Foi melhorar, não foi? Melhorou, porque o pessoal do Zona Azul ligeirinho lota. Aí tem que ir para o estacionamento. Por isso que estão abrindo mais estacionamentos. Porque não existe espaço para os carros. É verdade. O Hélio Monteiro, da Lagoa Seca, Francisco Bezerra, Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, é o mesmo da placa que tem na Basílica Nossa Senhora das Dores? Então, parabéns ao programa pelo convite a esse ilustre representante. O José Armando, lá do São Geraldo, gostaria de saber do Francisco Bezerra se ele conheceu o Príncipe Ribamar. Conheci, mas Príncipe Ribamar da Beira Fresca. Fiz muito. E era um emérito carpinteiro. Exato, Trabalhos extraordinários
Conheci o Príncipe Ribamar. Eu conheci atuando, também o Príncipe trabalhando, Ribamar. né? Fazendo parafuso de Príncipe madeira Ribamar. e porcas, né? Trabalhos extraordinários. O Expedito Costa, esse também entende de estacionamento. Expedito. E do Banco da Só Praça queria também, né, saber, Luciano? e do Banco da Praça. Só queria saber de cinema. Mas agora os filhos convenceram que, papai, o negócio agora é estacionamento. E ele estacionou exatamente nesse negócio. Parabenizo o programa Tribuna Livre pelo ótimo tema de hoje. E também as citações do Chico Bezerra. Meu amigo. O Vanderlan Bezerra, eu conheço o Vanderlan Bezerra. Vanderlan é filho de Aloysio. Ele disse ao Luiz, meu Vanderlan é amigo. conhecido, é nosso amigo. Gostaria que Chico Bezerra, meu tio, citasse o nome de Alvísio Raimundo Aloysio. Bezerra. É Aloysio, não? É Aloysio. Aloysio Raimundo Bezerra, mais conhecido como Mudinho. Raimundo Bezerra, conhecido por Mundinho. Mundinho era meu irmão. Era seu irmão. Era meu irmão, era o irmão mais velho. Aí o nome dele era Raimundo Bezerra, devia ser Bezerra de Menezes, porque ele se assinava com Bezerra de Menezes. Aí a irmã dele, Zuquinha, era Josefa Bezerra de Menezes. Aí ele teve José Bezerra de Menezes, que é o pai de Mônica, do Bic. É o pai de Mônica. Certo. É o pai de umas professoras, colegas nossas. Bom, o nosso tempo esgotou, Bezerra, mas eu vou lançar aqui um desafio. No ano de 2010, 2011, no centenário de Juazeiro, nós trouxemos aqui o coronel Humberto Bezerra como ex-prefeito da cidade. Já nesse ano de 2014, eu acho que nós devemos fazer um convite oficial ao coronel Adalto Bezerra para vir ao Tribuna Livre para falar isso. Exato. Falar sobre a sua família, sobre a sua carreira política, né? E sobre o seu estágio atual de um pouco já de acomodação e tudo Vamos mais. tentar mas vale a conseguir, pena. Vamos tentar o contato. Valeu? Bezerra, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Viu? Tá ficando? Faz tempo que ficou. Viu? Prazer tê-lo aqui, foi um programa Meu bem caro telespectador, muito obrigado pela atenção participativo. dispensada. Estaremos de volta na próxima quarta-feira. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Programa recomendado para todos os públicos. Nós estamos com vocês aqui no programa Multimídia. É isso aí? Programa Multimídia. É o seguinte, é hoje, tá entendendo? A festa é hoje. Muito obrigado a todos. Programa Multimídia. Programa Multimídia. Programa Multimídia. Programa Multimídia. All this time I was finding myself in love.